Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso café literário, onde estamos lendo e dialogando sobre o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, com o objetivo realmente de fazer uma troca, né, de ser algo colaborativo, realmente um café todos juntos, no meu caso uma água, né, na minha fase grávida, não posso abusar da cafeína, mas também na água. Mas aqui estamos todos, né, tomando um café, conversando, discutindo sobre esse livro de uma forma leve, mas trazendo muito conteúdo e aprofundando alguns assuntos que podem e devem trazer mudanças na nossa vida. Então, hoje nós vamos dar continuidade na página 71, no finalzinho da página, falando sobre três tipos de ativos. Só recapitulando, nós finalizamos o último vídeo, onde o livro trouxe o conteúdo sobre o ovo de ouro e a galinha, né? O ovo sendo o produto final e a galinha a capacidade de produção. Lá na fábula, a galinha acaba sendo sacrificada, então acabou a capacidade de produção e, consequentemente, acabou também com o produto. E hoje ele vai falar, né, dando aqui continuidade no livro, sobre três tipos de ativo, ou seja, três tipos de capacidade de produção. Vamos lá. Existem basicamente três tipos de bens ou ativos: físicos, financeiros e humanos. Vamos abordá-los um a um. Há alguns anos comprei um bem físico, uma máquina de cortar grama. Usei o cortador diversas vezes sem me preocupar em fazer a manutenção. Ele funcionou adequadamente durante 2 anos, mas depois disso começou a dar problemas. Quando tentei recuperá-lo, afiando as lâminas e revisando o motor, descobri que a máquina tinha perdido mais da metade de sua força original. Não servia para mais nada. Se eu tivesse investido em CP, né, na capacidade de produção, que é a manutenção e conservação do bem, ainda desfrutaria de sua P, ou seja, da produção, né? A grama aparada. Como não cuidei dele, precisei gastar muito mais tempo e dinheiro para comprar um cortador de grama novo do que teria gasto na manutenção adequada da máquina original. A eficácia, no caso, foi nenhuma. Em nossa busca frenética por resultados ou vantagens a curto prazo, frequentemente destruímos um bem físico precioso, seja ele um carro, um computador, uma máquina de lavar ou até nosso corpo e o meio ambiente. Manter P e CP em equilíbrio representa uma enorme diferença na utilização eficaz dos bens físicos. Então, só fazendo aqui já a primeira pausa, que me lembrei de um vídeo, inclusive postado essa semana no Instagram da Iluminari, né, Rê, onde você fala sobre termos esse momento nós, o momento da gente se cuidar, da gente respirar, manter ali o nosso foco, a nossa atenção, porque como ele diz aqui, nessa ânsia, a gente tem uma meta, então eu coloco uma meta e eu vou alcançar essa meta a qualquer custo. E eu acabo prejudicando minha saúde, minha sanidade mental, meu emocional, minhas relações. Tantas pessoas aí relatando burnout, depressão, ansiedade, justamente por causa disso. Uma coisa tão simples quanto parar para respirar, prestar atenção no seu corpo, na sua necessidade, o que está acontecendo, não ignorar sintomas, acaba passando desapercebido. Isso vai acumulando, acumulando, até a gente acabar com a nossa capacidade de produção. A gente não consegue pensar nisso, né? Se eu fizer a manutenção do meu corpo, da minha mente, da minha saúde, física, espiritual, mental, lá na frente eu vou alcançar muito mais coisas. Mas é o imediatismo, que até já no livro a gente já tratou sobre isso, né? A falta de sustentabilidade no processo e de interdependência. Todos os meus alcances, todo o meu sucesso, tudo aquilo que eu posso ter vai depender da minha saúde, né? Do cuidado que eu tenho com isso. Quer acrescentar alguma coisa, Rê? Não, Paty, Não? obrigada. É, Essa visão também prejudica o uso eficaz dos ativos financeiros. As pessoas não confundem frequentemente o capital com o lucro. Você já lançou mão do capital para melhorar seu padrão de vida para obter mais ovos de ouro? O capital reduzido tem um poder reduzido em termos de produção de renda ou lucro. E o capital em processo de redução encolhe mais e mais, até que se torne incapaz até mesmo de suprir as necessidades mais básicas da pessoa. Nosso meio financeiro mais importante é a capacidade de ganhar.
Se não investimos continuamente na melhoria de nossa própria CP, ou seja, da nossa capacidade de produção, limitamos drasticamente nossas opções. Ficamos presos à nossa situação atual, morrendo de medo do chefe, da opinião que tenham de nós na empresa, dependentes economicamente e sempre na defensiva. Mais um exemplo de ineficácia. Então, isso daqui acontece, inclusive, como o exemplo que ele trouxe, naquilo que a gente faz com o meio ambiente e com os ambientes dentro da empresa, né? Eu desmato, eu utilizo água, eu não me importo com os recursos necessários para a produção das embalagens, porque eu acredito que eu vou alcançar lucro, 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 e o amanhã depois a gente resolve. E a gente já está vivendo as consequências disso nesse Sim. momento, né? Continuando, na área humana, o equilíbrio P-CP é igualmente fundamental, até mais importante, pois as pessoas controlam os ativos físicos e financeiros. Quando duas pessoas em um casamento estão mais preocupadas em conseguir os ovos de ouro, ou seja, os benefícios, do que em preservar o relacionamento que torna tais benefícios possíveis, com frequência agem de maneira insensível, sem consideração pelo outro, negligenciando a boa vontade e a cortesia, tão importantes em um relacionamento profundo. Passam a lançar mão de estratégias para manipular o outro, concentram-se em suas próprias necessidades para justificar a atitude tomada e ficam procurando provas de que o outro está sempre errado. O amor, a delicadeza, o enriquecimento mútuo e a espontaneidade começam a se deteriorar. A galinha dos ovos de ouro mostra-se mais enferma a cada dia. E o que dizer do relacionamento entre pai e filho? Quando as crianças são pequenas, sua vulnerabilidade e sua dependência são enormes. Torna-se muito fácil negligenciar o esforço exigido pela capacidade de produção, que é treinamento, comunicação, relacionamento e atenção fundamentais. É mais fácil aproveitar as vantagens, manipular, conseguir o que você quer do jeito que você quer e já. Você é maior e mais esperto, está sempre certo. Então, por que não dizer a eles o que fazer e pronto? Se for preciso, grite com eles, lance mão da intimidação, insista até que façam as coisas do seu jeito. Ou então seja indulgente. Agarre-se ao ovo de ouro da popularidade, tente agradar seus filhos, deixe que façam tudo como quiserem. Assim eles crescerão sem parâmetros ou expectativas, sem um compromisso pessoal interno com a disciplina e a responsabilidade. Em qualquer um dos caminhos, o autoritário ou permissivo, você revela uma mentalidade de ovo de ouro. Ou você quer ver as coisas feitas do seu jeito, ou prefere ser adorado. Mas o que acontece com a galinha dos ovos de ouro enquanto isso? Qual a disciplina, a confiança na capacidade de fazer escolhas certas e de atingir metas importantes que uma criança assim terá após alguns anos? E quanto ao seu relacionamento? Quando seu filho chegar aos anos críticos da adolescência e passar pela crise da identidade, será que ele saberá, a partir das experiências vividas, que você é capaz de ouvi-lo sem julgar, que realmente se importa com ele como pessoa e que é digno de confiança, não importa o que aconteça? O relacionamento será forte o suficiente para que você consiga ficar próximo dele, comunicar-se com ele e influenciá-lo? Suponha que você queira que o quarto da sua filha esteja sempre em ordem. Isso é P, né? Produção, os ovos de ouro. E suponha que você deseje que ela o limpe. Isso é CP, capacidade de produção. Sua filha é a galinha dos ovos de ouro, o ativo que produz os ovos de ouro. Se houver um equilíbrio entre produção e capacidade de produção, ela vai limpar o quarto com prazer, sem que seja necessário ordenar, pois ela é responsável e tem a disciplina para arcar com as responsabilidades. Ela é um bem precioso, a galinha que produz ovos de ouro. Entretanto, se o seu paradigma estiver focalizado na produção, ou seja, na limpeza do quarto, vai acabar atormentando sua filha para que ela faça isso. Quem sabe seus esforços o levem a fazer ameaças ou a gritar, de modo que, na ânsia de conseguir os ovos de ouro, você prejudique a saúde e o bem-estar da galinha. Embora tenha ficado um pouco estranho esse final, né? Comparou a criança e a galinha, mas temos algumas coisas muito interessantes nesse trecho, principalmente quando ele fala sobre você pensar no que é mais importante, novamente, né, ele traz esse ponto, o que é mais importante? Minha relação com a minha filha
ou o quarto estar arrumado. Ao mesmo tempo, não é simplesmente você falar, ah, então não precisa arrumar o quarto. Então eu quero ser adorado, eu quero ser amado, eu quero que meu ego fique lá em cima. E eu abro mão da educação da criança que precisa aprender que o espaço precisa estar organizado, porque isso vai trazer benefícios. A organização da mente, a organização, você conseguir encontrar algo com facilidade, principalmente quando a gente está atrasado, precisa ir embora. Aí a criança quer, cadê meu caderno de desenho X, com a capa do super-homem e tal? E aí ele vai saber exatamente onde está. E aí acabou o estresse. Então, quando consegue compreender por que que eu estou fazendo isso, por que que eu tenho que organizar, por que que eu tenho que arrumar, esse desgaste é evitado. Ao contrário de precisa arrumar, porque eu estou mandando e pronto, acabou. Eu sou maior, sou mais velho, aqui tem uma hierarquia, é isso que você tem que fazer e pronto. E isso, aqui, né, ele trazendo o exemplo do mundo familiar, mas claro que dentro das organizações podemos pensar isso também, dentro de instituições religiosas também. Tem muitos líderes religiosos que não gostam, né, de quem é questionador, de quem vai fazer uma pergunta, quer saber por que que isso daqui acontece. Então não, você está chegando agora, eu já estou aqui há anos, é assim que a gente sempre fez, acabou, e aí fica com muito mais foco na produção do que nas pessoas que estão ali, né? Então eu tenho que seguir esse passo a passo, não importa a que custo, não importa a que preço, e não importa se como que eu vou afetar as pessoas. Esse livro, né, ele tem me trazido várias reflexões, e à medida que a gente vai passando pelos temas, a gente vai percebendo como eles estão linkados. Porque eu fiquei pensando na ética da personalidade e a ética do caráter. Verdade. E na situação que ele falou de quando a filha estava fazendo aniversário e várias crianças queriam ver os brinquedos e ela não queria mostrar. É, E que, inevitavelmente, até a gente amadurecer mais e identificar o que é mais importante ou não, a convenção social vai ditando as regras de como a gente vai agir. E quando eu pego esses exemplos da capacidade de produção e a produção, eu fico pensando que se o meu olhar estiver sobre o que os outros vão falar, do que eu estou fazendo, eu pouco vou lembrar que é importante o CP, que é a capacidade de produção. Que aqui no exemplo ele colocou a filha. A filha é a capacidade da produção no sentido de arrumar o quarto. E arrumar o quarto, a produção. Porque a gente fica tão preocupado, será que eu estou ensinando? O que vão falar de mim como mãe? Se eu não sou organizado, então eu tenho um filho desorganizado. Ou pensar como líder, eu preciso mostrar resultados. Se eu não fizer a minha equipe trabalhar e a gente chegar onde tem que ir, eu vou ser rebaixado, não vou ser reconhecido, vou ser questionado. Que é a ética da personalidade. sim, Quando você vai trabalhando o autoconhecimento e o autodomínio, no qual você vai compreendendo o que você quer, o que você deseja, como você quer, o que você acredita, a gente começa a pensar mais por nós mesmos e não o que é esperado. Então, quando eu pensei na capacidade produtiva, eu pensei nessa filha, né, no quarto. A minha preocupação inicial está sendo na produção, ou seja, o quarto arrumado. O hum, quarto tem que estar arrumado. Mas, em nenhum momento estou pensando o quanto é importante para que este quarto seja arrumado, a produção seja atingido do resultado esperado, o quanto eu preciso investir também na capacidade produtiva, que é a minha filha, de mostrar para ela as vantagens ao ter a organização e a disciplina do quarto, como vai ser importante para ela e como eu sou a pessoa que nessa relação, neste momento, tenho mais experiência, eu tenho uma responsabilidade diante da situação. Aí eu penso no líder também. Ele tem uma responsabilidade. Então,
Não é porque eu estou pensando na capacidade produtiva que precisa de manutenção, de investimento, de atenção e cuidado, que para eu ser adorado, eu vou deixar ela fazer o que ela quiser. Ou para que eu demonstre para os outros que eu que mando na minha casa, eu seja autoritária e ela vai ter que fazer, eu não estou perguntando. Não perguntei, né? Não estou perguntando nada para você, é para você fazer. Imagina se Não tem chega uma importância. visita e esse quarto está bagunçado, meu Então, a Deus, vergonha que eu vou passar, não é nós passarmos, que eu vou passar. que absurdo. Então, me fez refletir, principalmente quando ele traz aqui, né, na questão dos três ativos que ele fala, o financeiro, o físico e o humano, me fez pensar muito nesses relacionamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida e depois cultivando. Quais são os paradigmas que estão presentes nesse jeito de fazer as relações acontecerem? E o quanto é sempre tempo de fazer uma mudança, uma atualização, considerando tudo isso aqui que ele fala para nós. Nem é importante tão somente a capacidade produtiva, então quem está fazendo a coisa, ou o resultado, o produto, a produção, ambos são. Sim, Porque se eu tiver um investimento na Regina, em conhecimento, em desenvolvimento, então na saúde dela, tal, tal, tal. Mas eu não munir a Regina de comportamentos, de desenvolvimento, e que ela compreenda que a disciplina vai ajudá-la até na alimentação para ela ficar com o físico que ela deseja. Então, quando eu demonstro o porquê da situação, o que é esperado, por que é importante. E quando eu demonstro que ao você cuidar-se, então quando eu mantenho a máquina da grama, né, de cortar grama, quando é, eu mantenho a máquina de cortar grama, eu asseguro que a grama seja parada de maneira adequada. Não vai ser picado o corte, porque eu não fiz manutenção. Então, há uma interdependência entre os polos, entre a produção e a capacidade produtiva. Eu não posso pensar só no resultado ou só no processo. Eu preciso pensar em ambos. Isso que me trouxe fazendo uma leitura de tudo que a gente vem discutindo. Então, o que socialmente é esperado? Que a casa esteja arrumada, porque se vir alguém, mas o que é esperado por você em relação a seu filho? Que ele sim, aprenda a organização e a disciplina, ou a casa ficar arrumada porque alguém, quando vem visita, a casa tem que estar bem arrumada? sim, É quando a gente deixa mais bonito ainda. E para nós, para quando que vai nós, ficar tão bonito exatamente. quanto? Então, me fez pensar Hum. muito sobre essa questão, inclusive a financeira, né? Eu fiquei refletindo, às vezes a gente poupa, 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 e vai tirando uma parte do dinheiro e deixando num lugar. Mas ela não está no giro ali naquele valor que você está fazendo de reserva. Então, você não está utilizando o lucro daquilo ou os juros daquilo, você vai até ela para fazer retirada. E à medida em que você vai retirando para realizar os seus sonhos, você não repõe aqui, vai minguando, e quando você olha, você ficou sem. Isso também me fez refletir no papel financeiro. Nossa, eu fiquei lendo, quando você estava lendo, eu fiquei imaginando que é um avanço para nós quando a gente compreende que não é somente ter a reserva inteligente ali, mas essa reserva também está crescendo, porque senão, se eu tiver que tirar dela e eu não estou tirando do que eu obtive com ela, né? Ela vai secar. E aí, como é que vai ficar? Então, os meios que eu utilizo também são importantes para eu atingir os resultados. Como eu utilizo esses meios também vão ser importantes. Que ferramentas, que instrumentos, que técnicas. Aí eu pensei em desenvolvimento de competências, Paty. Eu preciso, em determinadas situações, desenvolver competências. Quais competências eu vou desenvolver para aquela situação?
que técnicas, que ferramentas, que metodologia eu vou utilizar para eu, ao desenvolvê-la, atingir determinado resultado que eu estou esperando, ter um estilo de vida melhor em todas as Aí que áreas da entra a minha vida. Iluminare. A Aí que entra a Iluminare. Iluminare. A A Iluminare tem a Iluminare veio para resposta. iluminar, tem as respostas para É, isso, né? exatamente. Temos uma Então, abordagem que leva isso daí tudo em consideração, né? Inclusive as ferramentas para a exatamente. gente utilizar. E eu fico pensando quanto houve sabedoria, sem a gente, no primeiro momento, perceber, da escolha deste livro para Iluminare como o primeiro livro no café literário. Porque o que nós estamos fazendo, acredito que você que está nos assistindo também, quando eu começo a pensar na Iluminare, a empresa que a gente está estruturando, à luz do que a gente está aprendendo aqui, uma vez que é desenvolvimento por competências, então, desenvolver-se por competências, cada vez que eu leio esse livro, eu consigo fazer um link totalmente das competências que eu preciso desenvolver e a área da vida que está linkada àquela competência. Sim. E o quanto eu preciso gerenciar tudo isso que acontece, para que eu não fique só no luto, naquele período de parada, onde eu estou refletindo, fazendo toda uma introspecção, não fique tempo desnecessário lá, ou não fique tempo nenhum. Então, do tempo que eu preciso para me dar, me permitir, me desenvolver para atingir resultados cujo processo seja um processo prazeroso, como está aqui falando aqui, ó. Quando eu li, até que ela possa fazer a limpeza, né, limpar o quarto com prazer, Sim. prazer de limpar aquele quarto, já Às que ela vai dormir vezes, naquela cama de novo. e às vezes, na verdade, ó, ela vai limpar o quarto com prazer, mas nem sempre, de repente, o prazer vai estar no processo, mas pode estar no resultado e também tudo bem, porque a gente não tem que também só fazer, nem tudo vai ser legal o tempo todo, né? Vão ter algumas coisas que a gente tem que fazer em busca desse resultado. Tem até uma expressão, né? A gente está agora com a nova geração, é a geração dopamina. Então, é viciada em prazer o tempo inteiro. Só faço alguma coisa se for me dar prazer, eu não posso esperar e tudo mais. E, de repente, esse local, como você acabou de falar, vai ser a organização final. Você vê aquele resultado. Eu tenho o exemplo disso, né? Tem o meu enteado Lucas, tem 8 anos, e ele, quando ele arruma o quarto, ele fica se amando. Ele acha que, nossa, como ele é organizado nessa vida e chama todo mundo para ver e mostrar aquilo que ele fez. Mas até ele fazer, de repente, não é tão prazeroso assim, durante o processo também. Embora ele coloque uma música e vai cantando e vai, né, tentando ali tornar aquele momento. Mas de repente não é o momento preferido dele. Agora, quando termina, aí sim o olho brilha, né? Então, de repente, o prazer vai estar no processo, mas também pode ser que você tenha aquela meta e você fala, ó, hoje eu vou suportar um pouquinho isso daqui, porque eu sei onde eu quero chegar, né? Eu não estou com foco só no hoje. Então, hoje está sendo ruim, então eu vou desistir. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei para onde eu vou. Por isso, inclusive, que o nosso processo da Iluminare começa com esse diagnóstico. Você tem que ter clareza para onde você está indo, porque senão é muito fácil desistir. Perfeito. Então, vou continuar aqui. A gente está quase terminando a Uhum, proposta da leitura de hoje, que é até a página 75. isso. Então, vamos lá. Eu vou relatar uma experiência interessante de CP ocorrida com uma das minhas filhas. Estávamos planejando um passeio a dois, algo que gosto de fazer regularmente com cada um dos meus filhos. Sabemos que programar o passeio é tão gostoso quanto a sua realização. Sendo assim, falei para minha filha: querida, hoje é a nossa noite. O que vamos fazer? Qualquer coisa, papai, foi a resposta. Nada disso, falei. Sei que você quer ir a algum lugar especial. Sabe o que é? Ela finalmente se abriu. Eu acho que você não ia gostar do que eu tenho vontade de fazer. De jeito nenhum, retruquei veemente. Estou disposto a fazer o que você quiser, qualquer atividade. A escolha é sua. Quero assistir ao filme Guerra nas Estrelas, ela falou. Mas sei que você não gosta de Guerra nas Estrelas. Na última vez,
Dormiu o filme inteiro. Você não gosta desse tipo de filme, mas não faz mal, papai. Tudo bem, querida. Sei que é isso que você quer fazer, então vamos fazer. Eu vou gostar. Ora, papai, não se preocupe com isso. Não temos a obrigação de sair. Ela fez uma pausa e acrescentou: Sabe por que você não gosta de Guerra nas Estrelas? Porque não compreende a filosofia e o treinamento de um cavaleiro Jedi. Como? Sabe estas coisas que você ensina, papai? São iguais às coisas que fazem parte do treinamento de um cavaleiro Jedi. É mesmo? Então vamos ver a Guerra nas Estrelas. E foi o que fizemos. Ela sentou-se ao meu lado e me explicou o paradigma. Tornei-me o estudante, o aprendiz. Foi absolutamente fascinante. Consegui ver com este novo paradigma a maneira como a filosofia básica, presente no treinamento de um cavaleiro Jedi, se manifesta nas mais diversas circunstâncias. A experiência não foi um evento planejado, ela resultou de um investimento CP, ela resultou de um investimento CP. Foi um fruto inesperado e benéfico deste investimento. Foi muito importante e satisfatório. Mostra que nós aproveitamos melhor os ovos de ouro quando a galinha, a qualidade do relacionamento, recebe a alimentação apropriada. Isso me fez pensar na empresa. É uma equipe motivada, uma equipe que se sente engajada, pertencente, no qual ela sente-se parte do processo, ela vai ter um comportamento diferente. Quando ela entende por que ela está ali e o papel dela no resultado, e ela consegue trazer aquela experiência para a sua vida pessoal, que foi o que a menina fez, ela pegou aquele filme que a gente assiste junto e que você dorme, papai, ele tem o mesmo conteúdo que você trabalha nos seus treinamentos. Então, ela trouxe para ele, aproximou dele o resultado do que seria com base naquela experiência, naquela vivência. Então, isso me faz novamente refletir do quanto o processo é importante, o resultado é importante, mas que há necessidade também de existir uma disposição para. Que aqui eu falei da motivação na empresa. Você precisa estar aberto para isso também. E é uma consequência da maturidade, que é o que a gente vem falando da dependência, independência e a interdependência, que é o estado natural das coisas. Quando a gente compreender que tudo isso que a gente vem conversando, que a gente está se apropriando gradativamente, é a ordem natural das coisas, a gente vai poder ficar mais em paz, que a gente passa por todos os processos que ele faz parte e que não precisa ter uma crítica penosa conosco. E quando a gente se mostra capaz de mudar de lugar. Então, o pai se colocou na posição de aprendizado. Então, essa mudança de lugar me faz olhar a situação pela perspectiva dos olhos do outro e eu consigo compreender o que o outro está falando. O que o outro está trazendo de notícia que vai acrescentar nas minhas notícias pessoais, né? Então, aqui nessa parte, houve, e assim, nem tudo é planejado, nem tudo é milimetricamente pensado, mas quando você incorpora como um hábito, você trabalhar os dois polos, a produção e a capacidade produtiva, e investe nas duas partes, o quanto você consegue atingir o desejado de uma maneira mais leve. Seria isso, Paty, que Sim. eu captei aqui. E pensar também, né, que por muito tempo o RH da empresa foi considerado só uma despesa, e ainda é por algumas empresas, né? Então, é uma área que não dá lucro, o RH. E aí as pessoas recrutam de qualquer forma, treinam só para mostrar, né, que a pessoa foi lá e fez uma palestra, um treinamento simples,
Não se preocupam em ter um plano de cargos e salários, não se preocupam com o desenvolvimento daquele colaborador, quando ele é a capacidade de produção. Sem ele não tem os ovos de ouro, né? Não tem o lucro, não tem o resultado. E aí começa esse atropelamento, passando por cima, e vamos produzir a qualquer custo, tem que fazer hora extra, e não importa se você tem filho, seu filho está doente, bobagem, deixa com alguma outra pessoa e vem trabalhar da mesma forma, sem se importar como que esse colaborador está. Não é que você vai ter uma empresa para cuidar de colaborador, né? Para cuidar de gente, assim, vou parar tudo, meu objetivo não é fabricar tal coisa, meu objetivo é só cuidar dos colaboradores. Não. Tem que estar de olho na produção, no mercado, nos concorrentes, mas não tem como deixar passar a sua capacidade de produção. Então, é esse equilíbrio que ele fala. Não tem como eu ignorar a saúde física, mental, a segurança, a questão financeira dos meus colaboradores. Quantas pessoas trabalham em empresa e não têm dinheiro para comprar o próprio produto que fabrica, né? Então, essa questão do RH ser visto como uma despesa, acredito que vai ficar cada vez mais no passado, tomara, e que seja visto realmente como uma área estratégica para cuidar das pessoas, porque senão a empresa adoece. Se os seus colaboradores estão doentes, sua empresa está doente, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E com certeza você vai ter muito mais reclamação com relação aos seus serviços, aos seus produtos, devolução, troca, que tudo isso é dinheiro. Então, você está trocando um investimento por um gasto ali na frente, não é nada inteligente, né? Fazer, essa escolha. Então, espero que tenha ficado claro, ainda mais claro, né, a questão do que é a produção, o que é a capacidade de produção, do foco que nós precisamos ter em nós mesmos, primeiramente. No vídeo anterior, a gente já tinha falado sobre isso, né, na nossa responsabilidade, e a nossa responsabilidade também com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso ambiente e a gente consiga cuidar da nossa capacidade de produção para que os nossos planos possam seguir a longo prazo. Então, pensa aí, quantos anos mais você quer viver e o que que você está fazendo para chegar até essa idade com saúde, com lucidez, com lucros financeiros, com uma família harmoniosa, de repente, né, se é o que você quer da sua vida como que hoje você está construindo, como que hoje você está cuidando da sua capacidade de produção para que o seu produto seja algo bom, seja algo positivo, seja aquilo que você espera. Quer complementar alguma coisa, Rê? Não, só falar assim, é um prazer sempre grande estar aqui e a gente se encontra no próximo Café Literário. Tá com Um grande mais. beijo para vocês.